A luz das velas piscava suave sobre a mesa de doces quando ouvi minha sogra gritar. Não foi um grito qualquer, foi aquele tipo de grito que congela o ambiente, que faz as conversas morrerem no meio de uma palavra, que transforma uma festa de aniversário em ringue de boxe. Você roubou meu filho! Ela berrou, apontando o dedo para mim como se eu fosse uma criminosa. Agora ele nem me liga mais. Todas as cabeças se viraram. Tias, primas, amigas, vizinhos, todos me olhando. Eu, com um pedaço de bolo ainda na mão, senti o chão fugir dos meus pés. O cheiro do glacê de baunilha misturado com o perfume pesado dela criava uma combinação nauseante. Minha garganta se fechou. As mãos começaram a suar, mas dessa vez algo era diferente. Dessa vez eu não ia chorar. O silêncio que se seguiu pesava como chumbo. Podia sentir os olhares cravados em mim, esperando que eu abaixasse a cabeça, que pedisse desculpas por algo que não fiz, que corresse para o banheiro esconder as lágrimas, como sempre fazia. Meu coração batia tão forte que eu ouvia o pulso nos ouvidos. As mãos tremiam. O prato de porcelana vibrava levemente entre meus dedos. Podia ver o reflexo das luzes nas taças de cristal, cada uma delas como um olho me observando, me julgando, me condenando antes mesmo de ouvir minha versão. Mas eu respirei fundo, coloquei o prato sobre a mesa com cuidado, limpei os dedos no guardanapo e olhei diretamente nos olhos dela. Não roubei, respondi com uma calma que nem eu sabia de onde vinha. Ele escolheu. As palavras saíram firmes, cada sílaba pronunciada com clareza. Vi a surpresa no rosto dela, aquele franzir de sobrancelhas que sempre vinha antes da próxima ofensiva. Suas narinas dilataram. A boca se abriu levemente. Era como assistir um predador que encontra pela primeira vez uma presa que não foge. Desorientação, raiva. Mas antes que ela pudesse abrir a boca novamente, peguei meu celular. Minhas mãos não tremiam mais. Tinha certeza absoluta do que ia fazer. Passei os dedos pela tela, encontrei a pasta que tinha criado semanas atrás e mostrei. Mensagens, dezenas delas, todas dela para meu marido, manipulando, mentindo sobre mim, criando histórias, semeando discórdia. O rosto dela perdeu a cor. Foi como ver uma máscara derreter sob o calor da verdade. Você quer saber o que aconteceu na manhã seguinte? Ela me ligou. A mulher que gritou na frente de 50 pessoas que eu era uma ladra de filhos me ligou às 7 da manhã. A voz trêmula, quase inaudível. Por favor, ela sussurrou. Por favor, apague aquilo. Eu nunca quis que ninguém visse. Sentei na cama, ainda meio sonolenta, segurando o telefone longe do ouvido como se ele queimasse. O quarto estava em penumbra, apenas um fio de luz entrando pela cortina. Rafael ainda dormia ao meu lado, alheio à ligação que mudaria tudo de novo. E pela primeira vez em 5 anos de casamento, eu entendi algo fundamental. Não era sobre ela me aceitar, era sobre eu me aceitar. Era sobre eu parar de implorar por migalhas de respeito em uma mesa que eu mesma ajudava a pôr. Mas estou indo rápido demais. Deixa eu voltar um pouco. Você precisa entender como cheguei naquele ponto, porque ninguém acorda um dia e decide enfrentar a sogra em uma festa de aniversário. Isso foi construído, tijolo por tijolo, humilhação por humilhação, silêncio por silêncio engolido. Foi anos de pequenas mortes diárias, de apagar pedaços de mim mesma para caber em um espaço que nunca foi feito para mim. Conheci Rafael há 6 anos. Ele era tudo que eu sonhava. Gentil, engraçado, atencioso. Nosso namoro foi perfeito, daqueles que você vê em filme. Caminhadas de mãos dadas no parque, jantares à luz de velas, conversas que atravessavam a madrugada. Quando ele me pediu em casamento em uma praia ao pôr do sol, eu não tive dúvidas. Disse sim antes mesmo que ele terminasse a pergunta. Lembro de ligar para minha mãe chorando de felicidade. Lembro de imaginar a vida que teríamos juntos. Lembro de planejar nosso futuro com aquela ingenuidade doce de quem ainda não conhece as sombras que se escondem atrás das cortinas de renda. Mas tinha uma sombra que eu não via ainda. Ou talvez eu visse e escolhesse ignorar. Dona Marisa, minha futura sogra. Nosso primeiro encontro foi em um almoço de domingo. Ela abriu a porta com um sorriso que não chegava aos olhos e me examinou de cima a baixo como quem avalia gado em feira. Seus olhos percorreram meu vestido, meu cabelo preso, meus sapatos novos comprados especialmente para impressioná-la. Ah, então é você, disse, e aquele então carregava o peso de uma decepção já estabelecida. Entre. A casa cheirava a lavanda e controle. Tudo muito arrumado, muito perfeito, muito ela. Almofadas perfeitamente alinhadas no sofá.
toalhas de mesa sem uma única ruga, quadros na parede posicionados com precisão milimétrica. Era uma casa que respirava ordem. E eu, sem saber ainda, estava prestes a me tornar a única coisa fora do lugar. Durante o almoço, fez perguntas que pareciam inocentes, mas cortavam como lâminas cobertas de açúcar. Você trabalha com o que mesmo, querida? Ah, professora, que bonito. Deve ganhar pouquinho, né? Meu Rafael sempre teve gosto caro. Suas mãos, cobertas de anéis de ouro, cortavam o assado com precisão cirúrgica, enquanto esperava minha resposta. Senti o sangue subir para o rosto. Rafael me olhou com aquele sorriso de desculpas que eu aprenderia a reconhecer tão bem nos anos seguintes. Eu ri. Ri porque não sabia o que fazer, porque queria que ela gostasse de mim, porque acreditei que era só o jeito dela. Rafael apertou minha mão por baixo da mesa e sussurrou depois: "Não liga. Ela é assim com todo mundo. Ela vai se acostumar." Eu acreditei, quis acreditar. Passei os 2 anos seguintes tentando me encaixar no molde que ela tinha na cabeça para a mulher perfeita para o filho dela. Mudei o jeito de me vestir, trocando meus vestidos coloridos por tons neutros que ela aprovava. Comecei a cozinhar os pratos que ela dizia que Rafael adorava, decorando receitas que ela escrevia em cartões floridos com aquela caligrafia perfeita. Aceitei conselhos não pedidos sobre como arrumar minha casa, como pentear meu cabelo, como falar mais baixo porque mulher educada não levanta a voz. Cada crítica vinha embrulhada em preocupação. "Ai, filha, não leve a mal, mas esse vestido não favorece seu tipo de corpo. Você devia experimentar algo mais discreto." Ou, "Nossa, você temperou demais essa carne. Rafael tem estômago sensível. Eu sempre faço do jeito que ele gosta. Vou te ensinar." Ela nunca gritava, não precisava. A violência estava no tom, não no volume. Era um gotejamento constante de água fria que ia apagando minha chama devagar, extinguindo pedaço por pedaço a mulher vibrante que eu tinha sido. E Rafael? Rafael não via, ou não queria ver. Quando eu tentava conversar, mostrar as pequenas crueldades disfarçadas de cuidado, ele suspirava cansado e dizia: "Amor, ela é minha mãe. Ela só se preocupa. Você está sendo sensível demais, sensível demais." Essas 3 palavras se tornaram meu algoz, meu carrasco silencioso. Comecei a duvidar de mim mesma, a questionar minha percepção da realidade. Talvez eu fosse sensível demais. Talvez o problema fosse mesmo comigo. Talvez eu nunca fosse boa o suficiente. E quanto mais duvidava de mim, mais ela avançava, ocupando espaços que eu deixava vazios. As mensagens começaram depois do casamento. "Bom dia, filho. Sua mãe que te ama está com saudade. Aquela ali deve estar te fazendo muito feliz para você esquecer de quem te criou." Ou, "Filho, preciso te contar uma coisa sobre sua esposa. Vi ela conversando com um homem no mercado. Não sei se devo me preocupar." Mentiras. Todas mentiras tecidas com fios de medo e controle. Mas ela plantava as sementes e esperava que germinassem. E germinavam. Rafael chegava em casa diferente, olhando para mim com uma desconfiança que não existia antes, fazendo perguntas aparentemente casuais sobre onde estive, com quem conversei, por que demorei tanto. Cada pergunta era uma lasca se enterrando na confiança que tínhamos construído. Mas antes de continuar, quero fazer-te uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. Foram 3 anos assim. 3 anos de festas de família, onde ela me apresentava como a esposa do Rafael, nunca por meu nome. Como se minha identidade tivesse sido absorvida pelo papel que eu ocupava. 3 anos de almoços, onde meus pratos eram elogiados com ressalvas. "Que delícia, mas da próxima vez coloca menos sal, querida." 3 anos de presentes que vinham com condições. "Aquele conjunto de panelas que eu te dei está sendo bem usado, né? Porque não foi barato." Cada presente uma corrente invisível me prendendo à sua boa vontade. 3 anos aprendendo a ser sombra na minha própria vida, a andar nas pontas dos pés, a medir cada palavra antes de soltá-la no mundo. Havia momentos em que eu quase conseguia ver a mulher que tinha sido. Em raros instantes sozinha, quando me olhava no espelho antes de dormir, com o rosto limpo de maquiagem e pretensões, via nos meus olhos um lampejo da professora apaixonada que eu era, que fazia os alunos rirem enquanto aprendiam, que tinha opiniões fortes e as defendia. Mas então, vinha o jantar de família seguinte, o comentário venenoso seguinte, e aquela mulher desaparecia de novo, se escondendo nas sombras onde era mais seguro existir. A gota d'água veio em um dia comum. Terça-feira,
3 da tarde. Eu estava corrigindo provas na sala, caneta vermelha na mão, concentrada em avaliar redações dos meus alunos sobre liberdade. A ironia não me escaparia depois, quando meu telefone apitou, mensagem dela para Rafael. Mas dessa vez, ele tinha esquecido o celular em casa, deixado sobre o balcão da cozinha na correria matinal. A tela acendeu na mesa de centro e eu vi. Vi porque estava ali, na minha frente, impossível de ignorar. Filho, não sei mais o que fazer com essa situação. Sua esposa está destruindo nossa família. Desde que você casou, você me abandonou. Ela te afastou de mim de propósito. Tenho chorado todas as noites. Minha mão tremeu quando peguei o telefone. O coração disparou. Por um segundo, considerei não ler. Considerei colocar o aparelho de volta e fingir que não tinha visto nada. Mas algo mais forte me puxou. Talvez fosse cansaço. Talvez fosse o último resquício de autopreservação gritando por atenção. Rolei a conversa para cima. Tinha mais, muito mais. Meses de mensagens assim. Uma biblioteca de mentiras cuidadosamente arquivadas. Ela inventando brigas que nunca aconteceram, criando argumentos do nada, dizendo que eu proibia Rafael de visitá-la, quando na verdade éramos nós dois que íamos lá toda semana, carregando flores e paciência, afirmando que eu falava mal dela pelas costas, quando eu mal conseguia defender a mim mesma na frente dela. E o pior, o que me cortou como vidro moído na garganta, eram as respostas dele. Mãe, vou conversar com ela. Mãe, não chora, eu resolvo isso. Mãe, você sempre será a minha prioridade. Sentei no chão da sala. As provas se espalharam ao meu redor. Páginas cheias de palavras sobre liberdade, ironicamente, cercando minha prisão pessoal. Não chorei. Chorar exige energia e eu não tinha mais nada dentro de mim além de um vazio enorme, cavernoso. Olhei para as paredes daquela casa que arrumei com tanto cuidado, tentando equilibrar o gosto dele com o meu, sempre pendendo mais para o que agradava a ela. Para os quadros que escolhi tentando agradar os dois, fotografias sorridentes, escondendo tensões não ditas. Para a vida que construí, me dobrando em formatos impossíveis, como o origami humano cada vez mais complexo e frágil. E algo quebrou. Não foi raiva, não foi tristeza, foi clareza. Uma clareza fria e cristalina como gelo, cortante e límpida. Peguei meu celular, abri uma pasta nova e comecei a fazer capturas de tela. Cada mensagem, cada mentira, cada manipulação documentada com cuidado metódico. Salvei tudo em ordem cronológica, criando um arquivo da minha própria defesa. Não sabia ainda o que faria com aquilo. Só sabia que não ia mais aceitar ser a vilã em uma história que eu nem estava escrevendo. Que não ia mais permitir que reescrevessem minha realidade até que eu mesma duvidasse do que tinha vivido. Quando Rafael chegou em casa naquela noite, estava normal. Beijou minha testa com aquele carinho automático de quem cumpre ritual, perguntou o que tinha para o jantar, ligou a televisão. Não mencionou nenhuma conversa com a mãe. Não me confrontou com nenhuma acusação nova. E eu também não disse nada, não ainda, porque pela primeira vez eu estava aprendendo algo que ninguém me ensinou. Silêncio estratégico é diferente de silêncio submisso. Um te protege enquanto você se prepara, o outro te apaga enquanto você desaparece. Comecei a observar, prestar atenção de verdade, não apenas sobreviver às interações. Nas festas de família, via como ela me cortava no meio das conversas, sua voz se sobrepondo à minha como se eu nem tivesse falado. Como desviava o assunto quando alguém me perguntava sobre meu trabalho, redirecionando para as conquistas de Rafael, ou, ironicamente, para as dela mesmas. Como seus elogios sempre vinham com espinhos afiados. Que cabelo bonito, pena que está tão ressecado, você devia hidratar mais. Vi também como os outros percebiam e desviavam. A cunhada que desviava o olhar, constrangida mas conivente pelo silêncio. O sogro que pigarreava e mudava de assunto, preferindo a paz falsa à verdade desconfortável. Todos viam. Ninguém falava, e no silêncio coletivo, o abuso florescia. Continuei documentando com dedicação quase científica. Gravei conversas quando ela me ligava, dizendo uma coisa e depois contava outra versão para Rafael, criando realidades paralelas que se chocavam apenas na minha mente confusa. Anotei datas, horários, contextos, criando uma linha do tempo da manipulação. Não era vingança, era sobrevivência. Era construir uma defesa para um julgamento que eu nem sabia ainda quando aconteceria. Mas eu sentia no ar, naquela tensão elétrica antes da tempestade. Algo tinha que mudar. Eu tinha que mudar. E estava mudando, devagar, célula por célula. E mudei, devagar,
mas consistentemente. Nas pequenas coisas primeiro, testando meus novos limites. Quando ela ligava de madrugada fingindo emergência só para testar se Rafael atendia, exercendo controle mesmo durante nosso sono, eu não pulava da cama em pânico mais. Ficava quieta, observando ele decidir entre atender a mãe ou respeitar nosso descanso. Quando ela fazia comentários sobre minha roupa em reuniões familiares, procurando por falhas em cada costura, eu sorria e dizia, obrigada pela opinião, com uma firmeza gentil, mas inabalável que a confundia. Quando ela tentava me colocar contra outras noras da família, criando alianças através de fofocas compartilhadas, eu não mordia a isca. Mudava de assunto. Recusava o papel de cúmplice nas suas pequenas guerras. Rafael percebeu a mudança como se percebe o clima mudando. Uma noite, enquanto escovávamos os dentes lado a lado no banheiro, nosso reflexo duplo no espelho nos encarando, ele disse, você está diferente. Cuspi a espuma branca e encarei meu reflexo com honestidade nova. Estou, respondi. Ele esperava mais, esperava explicações, justificativas, o tipo de resposta detalhada que eu sempre dava, mas eu não dei. Deixei o silêncio preencher o espaço entre nós como água enchendo uma piscina. Ele não insistiu, mas vi no olho dele algo que não via antes. Uma pontinha de respeito misturado com incerteza. Ou talvez medo. Medo de que a esposa complacente estivesse acordando de um sono que durou anos. As semanas passaram como folhas caindo de uma árvore no outono, inevitáveis. O aniversário de 45 anos de casamento dos sogros se aproximava. Dona Marisa planejou uma festa grande, coisa que ela adorava. Palco para brilhar, para receber elogios, para mostrar a família perfeita que ela tinha construído. Ou melhor, que ela fingia ter construído com alicerces de aparências e paredes de segredos. Nas semanas anteriores, ela intensificou os ataques como animal sentindo ameaça. Mensagens para Rafael mais frequentes, mais dramáticas, mais urgentes. Seu pai não está bem de saúde e você nem aparece para ver. Deve ser porque ela não deixa. Ligações chorosas durante jantares, comentários venenosos quando nos encontrávamos, cada vez menos disfarçados. Eu não reagi. Mantive a calma externa enquanto internamente catalogava cada ataque. Mas por dentro, uma tempestade se formava, nuvens escuras se acumulando no horizonte da minha paciência. Toda vez que ela empurrava, eu não empurrava de volta. Segurava, acumulava, esperava. Esperava pelo momento certo, pelo instante perfeito onde todas as peças se alinhariam. E ele veio na festa, inevitável como maré. A decoração estava impecável, como tudo que ela tocava. Flores brancas em arranjos elaborados, mesas arrumadas com toalhas de linho italiano, um bolo de 3 andares coberto de glacê branco como neve. Dona Marisa circulava entre os convidados como rainha em seu reinado, vestido azul marinho caro, cabelo perfeitamente arrumado, sorriso de satisfação nos lábios. Eu estava quieta em um canto, conversando com uma prima do Rafael que sempre foi gentil comigo, discutindo trivialidades sobre o clima e o trânsito, quando ouvi o tom de voz subindo acima da música suave, as palavras cortantes rasgando o ar como faca através de seda. E então ela estava na minha frente, dedo apontado como arma, face vermelha de raiva acumulada, gritando para que todos ouvissem. Você roubou meu filho, agora ele nem me liga mais. O tempo parou. Podia sentir o peso de 50 pares de olhos se virando simultaneamente, o sussurro das conversas morrendo como velas, sendo apagadas uma a uma. Podia ouvir meu coração batendo como tambor de guerra, anunciando batalha. Mas dessa vez, não abaixei a cabeça. Ergui o queixo, respirei fundo, enchendo os pulmões de coragem, e respondi com a calma de quem sabe exatamente o que vai fazer, de quem planejou esse momento durante semanas nas horas vazias da madrugada. Não roubei, ele escolheu. Ela piscou, confusa. Não esperava resistência. Nunca esperava. Tinha se acostumado com minha docilidade como se acostuma com móvel familiar. O que você disse? Sibilou, dando um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal com agressividade física. Eu não recuei. Mantive meu território. Repeti, cada palavra enunciada com clareza cirúrgica, cada sílaba carregada de anos de silêncio rompido. Não roubei seu filho, Dona Marisa. Ele escolheu estar comigo, assim como escolhe ligar para a senhora. Ou não ligar. Ele é um adulto. Tem livre-arbítrio. Não é propriedade de ninguém.
Vi a raiva explodir nos olhos dela como fogos de artifício, mas antes que soltasse o próximo veneno, antes que transformasse a festa em campo de batalha, fiz algo que planejei durante semanas de noites sem dormir. Peguei meu celular, todos os olhares grudados em mim como moscas em mel. Abri a pasta que tinha criado com tanto cuidado e mostrei. Virei a tela para que ela visse primeiro, dando a ela a chance de parar antes que todos vissem. As mensagens, todas elas, meses de manipulação documentada em pixels. Você quer saber por que seu filho não liga mais? Perguntei, a voz firme, mas sem gritar, controlada como bisturi em mão experiente. Porque você enche a cabeça dele de mentiras sobre mim. Porque você manipula. Porque você inventou brigas que nunca existiram. Passei o dedo pela tela, rolando devagar, mensagem após mensagem. Li em voz alta algumas, escolhendo as mais representativas. Filho, sua esposa disse que não quer mais que você me visite. Mentira, declarei claramente. Nunca disse isso. Nunca impedi visita nenhuma. Filho, a vi ontem no shopping abraçada com outro homem. Mentira. Estava com meu irmão visitando da Bahia. Filho, ela falou para a vizinha que sou uma sogra insuportável. Mentira. Nunca falei da senhora para vizinha nenhuma. Nem tenho intimidade com nossas vizinhas para esse tipo de conversa. O silêncio na sala era sepulcral, pesado como lápide. Até a música tinha parado. Alguém teve presença de espírito para desligar. Dona Marisa tentou falar, mas a voz falhou. Saiu como chiado. Isso é, ela gaguejou, procurando palavras que não vinham. Isso é tirado de contexto. Eu sorri. Um sorriso triste, cansado, sem alegria. Contexto, repeti a palavra como eco. Qual contexto justifica mentir sobre alguém durante meses? Qual contexto justifica tentar destruir um casamento? Qual contexto transforma mãe em sabotadora? Ela olhou ao redor, buscando apoio como náufrago busca terra. Rafael estava pálido, parado como estátua de sal, olhando para o celular na minha mão como se visse fantasma. O sogro olhava para os próprios sapatos de couro engraxado, incapaz de erguer os olhos. Ninguém defendeu. Ninguém podia defender o indefensável quando exposto à luz. Guardei o celular devagar, ritualmente. Alisei o vestido com mãos calmas que não tremiam mais. Não vim aqui para humilhar a senhora, disse, olhando diretamente nos olhos dela sem piscar, sem desviar. Vim comemorar uma data importante. 45 anos de casamento é conquista bonita. Mas já que a senhora escolheu fazer um escândalo, escolheu me acusar publicamente de algo que não fiz, eu escolhi me defender. Com fatos, com verdade. A máscara caiu. Todos viram o que eu via há anos, o que eu tentei mostrar para Rafael tantas vezes, apenas para ser chamada de sensível demais. Ela tentou mais uma vez, voz saindo fina, quase infantil. Você não entende. Ele é meu filho. Meu único filho, como se isso justificasse tudo, como se amor maternal fosse licença para a destruição. Balancei a cabeça devagar. Entendo, Dona Marisa. Entendo mais do que a senhora imagina. Entendo o medo de perder. Entendo a solidão. Mas amor de mãe não dá direito de destruir. Não dá direito de mentir. Não dá direito de controlar a vida adulta de alguém. E definitivamente não dá direito de me fazer de vilã quando tudo que fiz foi amar seu filho e tentar durante anos ser boa o suficiente para a senhora. Tentei tanto que quase esqueci de ser boa o suficiente para mim mesma. Vi lágrimas começarem a escorrer pelo rosto dela, arruinando a maquiagem aplicada com tanto cuidado. Mas não eram lágrimas de arrependimento, eram de raiva, de impotência, de perda de controle sobre narrativa que sempre dominou. Ela se virou e saiu da sala, uma rainha destronada, seus saltos batendo forte no chão de madeira como martelo de juiz. A porta do quarto bateu com violência, que fez os quadros tremerem nas paredes. E eu fiquei ali, de pé, sozinha no centro de um círculo de pessoas boquiabertas, processando o impossível que acabara de testemunhar. Rafael se aproximou como quem anda em gelo fino. Seu rosto era um mapa de emoções conflitantes, amor e raiva, e vergonha se misturando. Você tinha isso tudo esse tempo? Perguntou baixinho, quase inaudível. Tinha, respondi sem rodeios. Por que não me mostrou antes? Ele sussurrou. Mágoa clara na voz. Olhei fundo nos olhos dele, nos olhos castanhos que um dia me fizeram acreditar em finais felizes. Porque você precisava ver por si mesmo, Rafael. Porque toda vez que tentei te contar, você disse que eu era sensível demais, que estava exagerando, que sua mãe só se preocupava. Você não estava pronto para ver. Ele abriu a boca,
Fechou. Abriu de novo. Não tinha resposta porque não havia resposta possível. A cunhada, aquela que sempre desviava o olhar durante os ataques, se aproximou com passos hesitantes. Pousou a mão no meu braço com gentileza que contrastava com anos de silêncio cúmplice. Eu sabia, ela disse baixinho, voz carregada de culpa. Não de tudo, mas eu via. Via como ela te tratava, como te cortava, como te diminuía. Sinto muito por nunca ter falado nada. Toquei a mão dela. Seu silêncio também doeu. Mas entendo. É difícil se posicionar contra a matriarca. Obrigada por falar agora. Outras pessoas vieram como maré enchendo, algumas pedindo desculpas por testemunhar e não intervir. Outras só apertando minha mão em solidariedade silenciosa, que chegava tarde, mas ainda valia. A prima que estava comigo quando tudo começou me abraçou apertado e sussurrou no meu ouvido: "Você é mais forte do que eu jamais seria. Você é mais forte do que imaginei que alguém poderia ser." Mas não era sobre força, era sobre chegar em um limite tão absoluto que não havia mais escolha. Sobre decidir que sua dignidade vale mais que a paz falsa construída sobre silêncios forçados. Mas não era sobre força muscular ou coragem heróica. Era sobre chegar em um limite tão absoluto que não havia mais escolha, além de romper ou quebrar completamente. Sobre decidir que sua dignidade vale mais que a paz falsa construída sobre silêncios forçados e mentiras consentidas. Amor verdadeiro, seja romântico ou familiar, te expande como flor ao sol. Não te encolhe até que caiba em vaso minúsculo. Saí da festa naquela noite com Rafael, em silêncio pesado, no banco do passageiro. O caminho para casa foi o mais longo da minha vida. Cada semáforo, uma eternidade. Nenhum de nós falou. Só o som do motor preenchendo o vazio entre nós como ruído branco. As ruas passavam, luzes da cidade borradas pelas lágrimas que finalmente escorriam livres pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, de libertação, de algo imenso se soltando depois de anos preso. Em casa, ele foi direto para o quarto sem olhar para trás. Eu fui para a varanda, sentei na cadeira de balanço que trouxe do apartamento da minha avó, último pedaço de mim que mantive intacto, e olhei as estrelas. Meu telefone vibrou. Mensagem de Dona Marisa. Abri, esperando mais veneno, mais acusações. Mas era diferente. Curta, simples, precisamos conversar. Desliguei o celular. Não estava pronta para conversar. Ainda não. Ainda tinha que processar o que tinha acabado de fazer. O que tinha acabado de me libertar de fazer. Dormi pouco naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto dela. Via a máscara caindo. Via a raiva, o desespero, a perda de controle. E sentia algo estranho, algo complexo demais para nomear facilmente. Não era prazer. Não era vingança satisfeita. Era um vazio. Um espaço onde antes havia medo denso. Como se tivesse carregado um peso por tanto tempo que agora, sem ele, não sabia bem como andar, como equilibrar. Mas era um vazio bom. Um espaço para respirar ar novo. Um começo de algo ainda sem forma. O telefone tocou às 7 da manhã, cortando o silêncio como sirene. Rafael ainda dormia, exausto emocionalmente. Eu estava na cozinha, preparando café com gestos automáticos, quando vi o nome dela na tela. Hesitei, dedo pairando sobre o botão de atender. Parte de mim queria ignorar. Outra parte, a parte curiosa, a parte que ainda tinha um resquício de esperança de que talvez, só talvez, algo pudesse mudar de verdade, atendeu. Alô? Disse. Minha voz ainda rouca de sono e emoções não choradas. Silêncio do outro lado. Respiração pesada, irregular. E então, em um tom que nunca tinha ouvido dela, tão baixo que precisei pressionar o telefone contra o ouvido até doer. Por favor, essa palavra. Essa única palavra vinda de quem nunca pedia, sempre exigia, sempre ordenava. Por favor, ela repetiu, voz quebrando, apague aquilo. Eu nunca quis que ninguém visse. Eu nunca quis que ele visse assim. Que todos vissem assim. Apoiei o telefone entre o ombro e a orelha, enquanto despejava café na xícara favorita, aquela com flores pintadas que minha mãe me deu. O vapor subia, quente e reconfortante contra meu rosto cansado. Você quis que ele acreditasse nas mentiras, respondi calmamente, sem raiva, mas também sem suavizar. Quis que ele duvidasse de mim. Quis plantar sementes de discórdia no nosso casamento até que não sobrasse nada. Não quis, ela soluçou, e pela primeira vez parecia genuína, a voz sem camadas de manipulação. Eu só queria meu filho de volta, só queria não ficar sozinha.
Ele nunca foi embora, Dona Marisa, respondi olhando pela janela, onde o sol começava a nascer. Ele só cresceu, construiu vida própria. E isso não significa abandono, significa evolução, crescimento. Mas você confundiu independência com rejeição e tentou sabotá-la. Outro soluço atravessou a linha. E eu, pela primeira vez em 5 anos, senti algo por ela, além de medo ou raiva acumulada. Senti pena, pena genuína. Pena de uma mulher tão apavorada de perder o amor do filho que acabou por afastá-lo com próprias mãos. Pena de alguém tão presa em seus próprios medos que não via o estrago que causava ao redor. Mas pena não apaga anos de humilhação catalogada. Pena não reconstrói confiança destruída tijolo por tijolo. Vou pensar, disse finalmente, peso de decisão futura nos ombros, sobre apagar ou não. Mas preciso que entenda uma coisa. Não foi vingança, foi defesa, foi legítima defesa emocional. Foi parar de aceitar ser tratada como menos que humana. Foi recuperar minha voz em um lugar onde eu tinha virado eco fraco das expectativas de outros. Ela não respondeu. Só ouvi o clique da ligação caindo, deixando o silêncio que ecoava mais alto que qualquer palavra. Bebi meu café devagar, saboreando cada gole como celebração pequena. Olhando pela janela da cozinha onde o sol nascia alaranjado, tingindo as nuvens de rosa e dourado. Um novo dia, uma nova chance. Para ela aprender, para mim me fortalecer, para todos nós repensarmos padrões que seguimos sem questionar. Rafael apareceu na cozinha meia hora depois, cabelo bagunçado apontando direções impossíveis, olhos ainda inchados de sono e talvez lágrimas. Sentou-se à mesa sem falar, movimento pesado. Servi café para ele em silêncio solidário. Ficamos assim, em silêncio que não era mais desconfortável, mas reflexivo, até que ele falou. Eu li as mensagens. Todas. Ontem à noite, depois que você dormiu, fui no seu celular. Li tudo o que você documentou. Não respondi. Esperava que continuasse. Sinto muito, ele disse, e sua voz quebrou como vidro. Sinto muito por não ter acreditado em você, por ter achado que você estava exagerando, por ter deixado que ela te tratasse assim por anos. Olhei para ele, para o homem que amava, para o homem que escolhia um dia na praia ao pôr do sol, para o homem que por tanto tempo escolheu o conforto de ignorar ao invés da coragem de confrontar verdades difíceis. Você me magoou, disse simplesmente, sem dramatismo, mas com honestidade completa. Me magoou profundamente. Quando você ficava do lado dela automaticamente, quando dizia que eu era sensível demais, sem investigar por que eu me sentia assim, quando preferia acreditar nas mentiras elaboradas dela do que na minha palavra simples, cada vez que escolheu a paz falsa dela sobre minha paz real. Ele assentiu, lágrimas escorrendo por rosto que raramente chorava. Eu sei. E vou passar o resto da vida compensando se você me deixar, se você me der essa chance. E aquela é a pergunta, não é? Se eu deixaria. Se valeria a pena reconstruir algo que tinha rachaduras tão profundas que luz passava através. Não tinha resposta naquela manhã. Talvez não tivesse resposta por semanas ou meses, mas tinha algo que não tinha antes. Tinha minha voz recuperada, tinha meus limites estabelecidos, tinha a certeza absoluta de que nunca mais ia me curvar até quebrar para me encaixar no espaço que alguém achava que eu deveria ocupar. Os dias seguintes foram estranhos, suspensos no tempo. Dona Marisa não apareceu fisicamente. Não ligou além daquela primeira vez carregada de súplica. Rafael tentava com esforço visível. Flores apareciam na mesa de centro. Desculpas escritas em bilhetes deixados em lugares estratégicos. Conversas tarde da noite, onde tentava explicar a dinâmica difícil, quase tóxica, que sempre teve com a mãe. Mas eu precisava de tempo. Tempo para entender quem eu era fora do papel de nora submissa que vesti por tanto tempo. Tempo para lembrar da mulher que tinha sido antes de conhecê-los, da professora vibrante, da filha alegre. Tempo para decidir se essa mulher recuperada e esse homem arrependido podiam construir algo novo sobre os escombros fumegantes do que foi. 2 semanas depois da festa que mudou tudo, encontrei um envelope branco na porta. Caligrafia dela. Inconfundível. Mãos trêmulas enquanto abria, coração acelerado. Uma carta, escrita à mão em papel perfumado, tinta azul borrada em alguns pontos como se lágrimas tivessem caído no papel enquanto escrevia. Li sentada no sofá da sala, Rafael ao meu lado, em silêncio respeitoso, em silêncio que finalmente aprendera a dar espaço. Ela não pedia desculpas, não exatamente, mas explicava com honestidade que nunca demonstrara. A solidão depois que o marido se afastou emocionalmente, perdido em trabalho e jornais.
O medo de envelhecer esquecida em casa grande demais. O pânico de perder o único filho que tinha, única pessoa que ainda ligava. Não justificava as mentiras, mas humanizava a mentirosa. No final da carta, uma frase escrita com letra mais tremida. Eu te tratei do jeito que fui tratada pela minha sogra, e percebi agora que isso não torna certo, só torna triste, só perpetua ciclos. Dobrei o papel devagar, reverentemente. Olhei para Rafael esperando minha reação. Vou conversar com ela, disse finalmente depois de longo silêncio, mas nos meus termos, com limites claríssimos, e se ela ultrapassá-los de novo, eu saio. Não da sua vida necessariamente, mas definitivamente da dela. Ele assentiu, compreendendo que não era ameaça vazia. Era promessa baseada em autocuidado. O encontro aconteceu em um café neutro no centro da cidade, território de ninguém, espaço sem memórias. Ela chegou 10 minutos adiantada, nervosa, mexendo na alça da bolsa de couro, sem parar como criança antes de prova. Eu cheguei na hora marcada exata, calma, centrada em respiração profunda. Sentamos uma de frente para a outra em mesa pequena. O silêncio inicial foi desconfortável como roupa apertada, até que ela falou com voz pequena. Obrigada por vir, por me dar essa chance. Acenei com a cabeça. Vim porque acredito em segundas chances, mas não em terceiras. Isso precisa estar claro. Conversamos por 2 horas que pareceram 2 minutos e 2 dias simultaneamente. Foi difícil. Ela tentou justificar algumas coisas, recair em padrões antigos de defesa. Eu não deixei. Apontava as mentiras específicas com datas, as datas exatas, os contextos precisos. Ela chorou várias vezes. Eu não chorei nenhuma. Já tinha chorado demais por ela, por mim, por nós. Mas no final, houve algo frágil nascendo. Não era reconciliação completa e brilhante. Era um começo frágil de entendimento mútuo. Um acordo silencioso de que poderíamos coexistir se ela respeitasse limites e eu tivesse paciência para a reconstrução lenta como plantar árvore. Meses se passaram como páginas virando. A relação com Dona Marisa nunca voltou a ser o que foi, porque o que foi era tóxico, venenoso, mas se tornou algo novo, algo mais honesto mesmo que desconfortável. Ela ainda escorregava às vezes, comentário afiado aqui, tentativa sutil de controle ali, mas agora eu respondia, calmamente, firmemente, sem gritar, mas também sem recuar. E ela recuava. Aprendeu que eu não era mais a nora que aceitava tudo em silêncio, que engolia veneno e sorria. Rafael mudou também. Transformação lenta, mas real. Começou terapia depois de meses resistindo. Trabalhou suas questões com a mãe, com culpa de filho único, com o papel confuso de filho versus marido. Nossas conversas ficaram mais profundas, mais honestas, mais difíceis, mas também mais reais. Não sei se vamos ficar juntos para sempre. Futuro é incerto, nebuloso, mas sei que se ficarmos, será porque escolhemos ativamente todos os dias. Não por inércia, não por medo de solidão, por escolha consciente e renovada. A história se espalhou pela família como fogo, virou lenda quase, mito. A nora que enfrentou a sogra na festa de aniversário. Outras noras começaram a me procurar discretamente, mensagens tímidas em redes sociais. Você poderia me dar um conselho? Estou passando por algo parecido e não sei o que fazer. Conversei com cada uma com paciência. Compartilhei não só o confronto dramático, mas tudo o que veio antes. Os anos de silêncio acumulado, o acúmulo de pequenas mortes, a documentação meticulosa, a decisão consciente, porque a parte importante não é a explosão catártica, é a preparação lenta, é o fortalecimento interno que te permite ficar de pé quando tudo desmorona ao redor. Aprendi coisas que ninguém me ensinou em escola ou livros. Aprendi que amor próprio não é egoísmo narcisista. É a fundação de tudo mais. Que estabelecer limites não é crueldade, é saúde mental básica. Que dizer não sem culpa paralisante é um superpoder. Que respeito não se pede de joelhos, se estabelece de pé. Aprendi que não preciso ser perfeita para merecer dignidade humana básica, que minhas imperfeições não justificam abuso, que posso amar alguém profundamente e ainda assim me proteger dele quando necessário. Olho para mim no espelho agora e vejo diferente. Não é só a postura mais ereta ou o olhar mais firme, é algo interno, invisível, mas palpável. Uma luz que tinha se apagado gradualmente e agora queima forte de novo. Não apaguei as mensagens do celular.
Ainda tenho todas guardadas em pasta protegida, não por vingança futura, mas como lembrete necessário de quem fui, de quem me tornei, do caminho longo percorrido de um ponto a outro como jornada através de deserto. Se você está passando por algo parecido, se reconhece sua história na minha, quero que saiba algumas coisas fundamentais. Primeiro, você não está louca. Se sente que algo está errado, que está sendo manipulada, diminuída, provavelmente está. Confie em sua percepção. Segundo, documentar não é paranoia, é proteção inteligente. Quando todos dizem que você está exagerando, quando tentam te fazer duvidar da própria realidade, evidências concretas falam mais alto que emoções desqualificadas. Terceiro, confrontar não significa gritar ou perder controle. Significa defender, calmamente, firmemente, com fatos irrefutáveis. Quarto, e talvez mais importante que tudo, você não precisa da aprovação de quem te maltrata. Sei que dói profundamente. Sei que queremos ser aceitas, amadas, validadas especialmente pela família do nosso parceiro. Mas a aceitação que exige que você desapareça não é aceitação verdadeira. É apagamento sistemático. E você não nasceu para ser sombra na vida de ninguém. Nasceu para brilhar com luz própria, mesmo que isso cegue quem prefere você apagada e silenciosa. Não vai ser fácil. Nunca é. Haverá consequências dolorosas. Algumas pessoas vão te julgar duramente. Vão dizer que você deveria ter ficado quieta, que fez escândalo desnecessário, que é desrespeitosa com mais velhos. Deixe falarem no vazio. Quem nunca esteve nos seus sapatos apertados não tem direito de opinar sobre o caminho que você anda. E quem esteve vai te entender, vai te apoiar, vai te validar de formas que você nem sabia que precisava desesperadamente. O relacionamento com seu parceiro pode mudar drasticamente, pode melhorar profundamente, pode piorar terminalmente, pode acabar de vez. E tudo bem, porque no final das contas, o relacionamento mais importante que você tem é com você mesma. Se sacrificar completamente para manter um casamento que te diminui não é amor, é autodestruição lenta e dolorosa. Amor verdadeiro, seja romântico ou familiar, te expande. Não te encolhe até que caiba em vaso minúsculo. Aprendi também sobre perdão verdadeiro. Não aquele perdão performático que apaga e finge que nada aconteceu, mas o perdão que te liberta da raiva constante que te consome. Perdoei Dona Marisa eventualmente, não porque ela merecesse necessariamente, mas porque eu merecia paz. Perdão não significa esquecer convenientemente. Significa lembrar sem que doa fisicamente. Significa soltar o peso que te mantém presa ao passado como âncora. E sobre vingança versus verdade. Mostrar as mensagens não foi vingança sádica, foi verdade necessária. Vingança teria sido inventar coisas, exagerar fatos, destruir por destruir. Verdade é simplesmente revelar o que estava escondido sob tapete. Se a verdade humilhou, foi porque havia vergonha no que foi feito, não em quem revelou. Essa distinção é crucial. Defender-se não é atacar, é parar de ser alvo fácil. Hoje, quando vou em reuniões de família, não sinto mais aquele aperto no peito que me sufocava. Não preciso ensaiar conversas no chuveiro antes. Não calculo cada palavra para evitar explosões. Falo natural. Respondo honestamente. E se algo me incomoda, eu digo. Ali mesmo, na hora, sem acumular para explodir depois. Dona Marisa sabe disso agora. Todos sabem. E respeitam, ou pelo menos fingem bem o suficiente para não criar problemas desnecessários. Há dias difíceis ainda, não vou mentir. Dias onde a antiga versão de mim tenta voltar como o hábito antigo, aquela que quer agradar a todos, que se torce em formatos impossíveis, que aceita migalhas e chama de banquete. Mas aí, Lembro do som das velas piscando enquanto ela gritava acusações. Lembro da minha mão firme segurando o celular como escudo. Lembro da minha voz calma dizendo, ele escolheu, e eu escolho também, todos os dias. Escolho me respeitar acima de conveniências. A transformação profunda não acontece de uma hora para outra como mágica. Não é linear nem previsível. Tem avanços celebrados e recuos frustrantes. Tem dias onde você se sente invencível, e dias onde duvida de cada decisão tomada. Mas cada pequeno passo conta, cada vez que você estabelece um limite, cada vez que diz não sem se justificar excessivamente, cada vez que prioriza sua paz sobre a aprovação alheia. São tijolos construindo a pessoa que você está se tornando lentamente. E essa pessoa? Ela é incrível, acredite. É forte sem ser dura, é gentil sem ser capacho, é amorosa sem ser refém de ninguém.
É tudo o que você sempre foi, mas tinha medo de mostrar porque mostraram que ser você não era bom o suficiente. Mas era, sempre foi. O problema nunca foi você. Foi quem se sentia ameaçado pelo seu brilho natural. Olho para trás e vejo o caminho percorrido como trilha em floresta. A mulher que era e a mulher que sou agora são a mesma pessoa essencialmente. Mas uma estava adormecida, anestesiada, sufocada sob camadas de expectativas irreais, críticas constantes, dúvidas plantadas por outros. A outra está acordada, consciente, viva pulsando, e não há retorno possível, porque uma vez que você acorda de verdade, que vê claramente, não consegue mais fingir que está dormindo confortavelmente. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar. Não importa há quanto tempo você aceita o inaceitável. Não importa quantas vezes você se calou quando deveria ter falado. Não importa quantas lágrimas chorou escondida no banheiro. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde para recuperar sua voz roubada, para estabelecer limites saudáveis, para escolher sua dignidade acima de tudo. Eu fiz aos 32 anos. Você pode fazer na idade que tiver agora, porque a única coisa pior que 5 anos aguentando abuso é 5 anos e um dia continuando. Você merece respeito incondicional. Merece ser tratada com dignidade básica. Merece um espaço onde pode ser você mesma sem medo de críticas constantes. Se não encontra esse espaço, crie com próprias mãos. Estabeleça limites claros como cristal. Mantenha sua postura firme, mas gentil. E, se precisar, mostre as evidências sem medo. Não por vingança pequena, por verdade libertadora, porque a luz sempre vence a escuridão eventualmente. Sempre. Minha história não acabou naquela festa dramática. Acabou naquela manhã quando atendi o telefone e ouvi "por favor" pela primeira vez vindo daqueles lábios. Quando entendi que tinha recuperado não só minha voz, mas meu poder fundamental. O poder de escolher, de ficar ou ir, de perdoar ou não, de reconstruir ou recomeçar totalmente. Esse poder sempre foi meu desde o nascimento. Só tinha esquecido temporariamente, mas agora lembro claramente. E nunca mais vou esquecer. Que você também lembre seu próprio poder. Que você também escolha sua felicidade. Que você também brilhe sem pedir permissão. Porque o mundo precisa da sua luz única. E quem tentar apagá-la com sopros venenosos, bom, você já sabe o que fazer agora. Respire fundo, levante o queixo e, com a calma de quem conhece o próprio valor imensurável, diga não. Estabeleça limites, defenda seu espaço, sua paz, sua vida, porque ela é sua. Sempre foi desde o primeiro respiro e sempre será até o último.